meditado muito acerca desse tema e tenho aprendido muito e tenho visto muito o quanto o Senhor tem nos ensinado, né? Ensinado a nossa casa a perseverar e a permanecer na oração. São dias de provas, dias que nós estamos assim, podemos dizer, cansados, sabe? É um cansaço. Isso tem refletido no nosso corpo. E uma coisa que a gente sempre fala lá em casa, que a gente não é super-homem, né? Você pode ser apóstolo, você pode ser pastor, pode ser qualquer pessoa. Mas em meio de tudo isso, a gente tem visto, né? Eu estava vendo aqui a pastora Carla falando, né? Eu ali sentado, depois no final eu falei com a apóstolo, depois ainda ouvi o testemunho do Rubem ainda, né, Rubens? Aqui no final. Como Deus tem sido fiel, né? Como Deus tem sido assim tão poderoso no nosso meio. Jesus tem operado milagre, né? Mas eu tenho assim acreditado que mediante aquela visão, Deus está nos sinalizando assim, ó: limpem o coração, limpem a mente de vocês, porque vocês ainda não têm a dimensão daquilo que eu vou fazer no meio de vocês. Nós não conseguimos ainda dimensionar. Eu fiquei muito impactado com a visão. Eu falei, Deus tem algo, Deus está, sabe? E já está fazendo um milagre na vida da pastora, oração que nós fizemos pelo Arquiles. Você chegou lá, você ficou assustado, ele ficou assustado, porque ele viu no hospital, à beira da morte. Qual era o espírito que estava na UTI? Espírito de morte. Ele chega para visitar, o cara está sentado no sofá e já querendo levantar. Então, querido, é assim, eu acho que a gente precisa sair, entenda a minha palavra, sair de uma dormência e andar glorificando, sabe? Em meio a tanta coisa que tem acontecido, a gente tem que entender que o Senhor está no controle. Uma pessoa perguntou assim, falando, por que tem acontecido tanta coisa no mundo? A gente viu aí no Brasil essa catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul. Onde que Deus estava nisso? Deus está no mesmo lugar, querido. Sabia que Deus está no mesmo lugar? Deus está no trono. Na nossa dor, no nosso sofrimento. Senhor, o Senhor está onde? E Deus fala comigo assim, eu estou no mesmo lugar. O problema é que você está olhando para a sua dor, esquecendo de olhar para mim. Eu estou no mesmo lugar, me adora. Sabe? E aí, meditando hoje, ontem o apóstolo mandou para mim a escala. Aí eu falei assim, e agora? Deixa eu botar no silencioso aqui, querido. Aí eu falei, e agora? Como é que vai ser, Jesus? Aí o Espírito Santo me levou a meditar em uma mentalidade de oração. Eu quero falar de 4 razões porque devemos orar. Eu poderia botar 50, mas eu quero ressaltar 4 motivos. Eu quero que você preste muita atenção, que agora é o momento de instrução, para que você possa pegar as chaves corretas, para que você possa desenvolver essa vida de oração. O primeiro texto que eu quero ler é primeiro livro de Samuel, capítulo 12, verso 23. Quero aqui ser muito didático e eu quero que você preste bastante atenção. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12, verso 23. Só essa primeira parte, para artear. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. O profeta está falando o quê? Quando nós deixamos de orar, nós estamos pecando. Forte essa palavra? Só essa primeira parte. E quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Uma das coisas que eu tenho percebido, e olhando para essa passagem, mostra claramente que deixar de orar é um pecado. Samuel
não queria pecar contra o Senhor, deixando de orar pelo povo. E quando nós olhamos para a vida de Samuel, ele exercia um papel de sacerdote, profeta, juiz em Israel. Aí você pode dizer assim: por que então nós deixamos de orar? Por causa do pecado. Deixamos de desenvolver um relacionamento através da vida de oração por causa do pecado. E quando nós olhamos para Mateus capítulo 6, Jesus, ele é extremamente crítico a um sistema que governava, um sistema religioso que governava Jerusalém naquela época. No verso de número 5 de Mateus capítulo 6, diz assim: e quanto a vocês, e quando vocês orarem, não sejam como hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a plena recompensa. Qual é a recompensa que Jesus estava falando? A recompensa de ser olhado pelos homens. Mas quando nós, aqui em Mateus 6,33 fala: entra no teu quarto, no secreto, e ore. Às vezes nós queremos ter uma boa oratória ou fazer uma boa oração no meio do público, mas às vezes isso não é uma realidade daquilo que nós desenvolvemos individualmente com o Senhor, sabe? E por isso nós estamos pecando contra o Senhor, porque somos hipócritas. Entenda a minha palavra, querido. Você pode dizer assim: eu não sou, glória a Deus, aleluia. Então algo tem que acontecer no nosso meio, porque a hipocrisia não está em nós. Eu estava falando dentro do carro agora, a gente estava conversando, e eu fiquei pensando, todo mundo conversa dentro do carro, né? E eu quieto, aí pensando na devocional pela manhã, antes de sentar e meditar no que eu ia falar nessa noite, eu fiquei olhando para a vida de Moisés. Moisés, no capítulo 3 de Êxodo, ele teve um encontro verdadeiro com a glória de Deus. Ele estava pastoreando as ovelhas de Jetro, e ali ele tem um encontro com um anjo, teofania. O anjo fala com ele, e ele vê a sarça que não se consumia, pegava fogo, e no meio daquela sarça saiu uma voz: tira a sandália do teu pé, porque o lugar que pisa é santo. Para entrar no lugar secreto, nós precisamos tirar a sandália do pé, porque o encontro com o Senhor, tudo o que é humano fica fora, apenas o nosso coração rendido na presença dEle. Amém, querido? O problema é que a nossa humanidade está muito acima de tudo. A nossa axiologia, e com isso vivemos uma vida claramente hipócrita. Aí você entra numa reunião de oração, numa semana de oração, e pergunta: por que as coisas não estão acontecendo? Porque a gente está olhando para o outro em vez de olhar para o nosso coração. Sabe, querido? Você pode ter tido hoje uma vida muito atarefada, uma vida corrida, uma vida de dissabor, um dia de dissabor, sabe, desencontros. Mas quando o nosso coração é ligado com o Senhor, em oração, quando temos um impacto, uma glória de Deus, o que mais nós queremos é estar nessa glória. E quando Moisés teve esse encontro com a glória, tu acha que ele parou ali? Não. Lá na frente ele fala assim: quem sou eu para guiar esse povo? Ai de mim, quem sou eu? O que eu vou dizer para ele? Diga que eu sou, eu estou com você, eu estou contigo. Aí lá na frente você vê toda a história de Moisés, mas algo me chama muita atenção, que quando Moisés, lá no capítulo 33 de Êxodo, ele está no monte, ele faz a oração mais perigosa que qualquer homem pode fazer: Senhor, deixa-me ver a tua glória. Não há uma contradição? Porque no capítulo 3 ele viu o quê? Ele viu o quê, irmão? Ele viu a glória, mas lá na frente ele fala assim: deixa-me ver a tua glória. Cara, eu fiquei assim, eu dei um nó na cabeça do pessoal estudando no carro. Como que ele viu algo extraordinário e lá ele pede para ver a glória? Aí o Senhor fala com ele assim: nenhum homem viu minha face e ficou vivo, mas eu vou colocar você no estreito, no lugar onde você não vai nem para um lado nem para o outro, esperando que eu passe. Quando eu passar, você vai ver o quê? As minhas costas. Agora para e pensa comigo no meu raciocínio aqui, um pouco meio louco. Se ele teve encontro com o Senhor, se tornou um libertador do povo, e lá na frente ele viu a glória do Senhor, com mais fome e sede do Senhor, se torna um libertador,
Mas ele, nesse anseio de ver a glória do Senhor, ele viu as costas. Quando vê as costas, ele escreve o Gênesis. Agora você imagina se ele vê a face do Senhor. Eu pergunto para você aqui, numa boa, e você que vai assistir ou está assistindo agora, será que realmente a gente viu a glória de Deus? Porque quem vê a glória de Deus nunca mais é a mesma pessoa. Nunca mais é a mesma pessoa. Nunca mais para de perseguir a glória. Não me faça sair desse lugar sem a tua glória, sem a tua presença. A gente nem consegue orar. Quando olhamos para a vida do discipulado de Jesus, o que mais Jesus enfatizou foi a vida de oração. Ele colocou isso como uma disciplina para os seus discípulos. Coloque para mim Lucas capítulo 7, 11. Deixa eu ver aqui se eu anotei certo a minha referência. 11. E aconteceu que no dia seguinte, é isso mesmo? Não, é 11, capítulo 11, desculpa. E aconteceu que, estando ele a orar, num certo lugar, quem estava orando? Jesus. Quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, o quê? Para um judeu, desde criança, ele aprendeu o quê? Ir para o templo fazer o quê? Por que ele estava pedindo para ensinar para orar? Porque ele via uma disciplina diária, e ele via na vida de Jesus relacionamento, via poder. Então a oração que eles faziam, a oração o quê? Hipócrita, uma oração fraca. E ele pede o quê? Jesus, nos ensine a orar. E Jesus começa: então, eu vou te ensinar. Pai nosso, que estás nos céus. Essa é a oração mais poderosa que você vai fazer na sua vida. Mas eu quero botar meu raciocínio aqui para você. Existe na palavra de Deus aproximadamente 20 versículos que Jesus orou. Jesus orou em seu batismo, Lucas capítulo 3, verso 21. Jesus orou no lugar solitário, Marcos capítulo 1, verso 35. Jesus orou no deserto, Lucas 5, 16. Jesus orou a noite inteira antes de escolher os 12, Lucas 6, 12. Jesus orou antes do convite: vinde a mim. Jesus orou em Mateus capítulo 11, verso 25 a 27. Jesus orou na alimentação, ele deu graça, adorou, quando 5.000 pessoas estavam ali. Jesus orou ensinando a oração dominical, você acabou de ler agora. Jesus orou em Cesareia de Filipe, Lucas capítulo 9, verso 18. Jesus orou antes da transfiguração. Jesus orou pelos pequeninos. Jesus orou antes de ressuscitar Lázaro. Jesus orou no templo. Jesus orou na ceia. Jesus orou por Pedro, pelos seus discípulos. Jesus orou no Getsemane, ao ponto do seu suor se tornar em sangue. Jesus orou na cruz. Jesus orou no caminho de Emaús. Jesus orou chamando Pai. E por que a gente não ora? Entenda a minha palavra aqui com uma palavra pastoral. Vou falar como nós falamos no início do mês passado. Era para essa igreja estar cheia. Domingo, se não fosse a apresentação da criança, a igreja estaria vazia. O que nós estamos fazendo? Pastor, mas eu trabalho, eu não tô... A minha pergunta não é que você trabalha, a minha pergunta é por que nós estamos deixando de orar. Eu não vou falar aqui sobre a internet, porque a gente não tem controle nem com a internet. A gente tem controle com nada. Mas a vida e a prática de oração a gente não tem. E Jesus, por 20 vezes, a vida de Jesus era um relacionamento sincero com o Pai em oração. E por que devemos orar? A oração é um meio através do qual Deus escolheu para nos abençoar. Mateus capítulo 7, versos 7 e 8. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam a porta e lhes será aberta, pois todo aquele que recebe,
o que busca, o que encontra, aquele que bate a porta, essa porta será aberta. Através de quê, pastor? Através da oração. Você já falou assim? A vida está dando errado. Você já deve ter falado. Sabe por quê? Estamos batendo na porta errada, estamos pedindo da forma incorreta, estamos buscando de forma equivocada. Jesus coloca isso aqui, entenda bem, há um poder do recebimento através da oração feita com sabedoria, ou seja, saber o que está pedindo e buscando, e saber a porta correta, porque quando nós oramos, o que muda é o nosso coração, ao ponto de ter discernimento daquilo que nós vamos pedir, daquilo que nós vamos buscar, e a porta certa que nós vamos bater. Às vezes nós ajoelhamos para orar, a gente não sabe nem o que pedir, nem que porta bater, a gente não sabe nem o que a gente está pensando na hora. Uma das coisas que nós precisamos aprender, que a oração, ela é feita através do oráculo, através da palavra. Ore a palavra. Aí por isso que nós, muitas das vezes, estamos buscando alguém para que ore por nós, porque nós mesmos perdemos a capacidade de relacionar com Deus, colocar a mão na nossa cabeça, dobrar o nosso joelho e chorar nos pés do Senhor. A gente quer que as pessoas olhem para a nossa dor, mas é o Senhor que está olhando para a tua dor, é o Senhor que está olhando para a tua vida, então Ele está pronto para te abençoar. Ontem nós saímos da casa da minha sogra, meu sogro desesperado, que minha sogra tentou se enforcar. E eu assim, ó, a maior arma que nós temos é a oração. E nós acreditamos, porque domingo passado, sábado passado, ela estava na minha casa, fazendo comida. E ontem ela tentou se enforcar. Isso não vai me parar, porque eu estou batendo na porta certa, eu estou pedindo. Por mais que venha doer no nosso coração, por mais que eu veja minha esposa chorando, sem força, a nossa maior arma ainda é a oração. Nós vamos continuar buscando, vamos pedir, nós vamos bater na porta certa, porque a oração melhora o nosso coração. Não melhora o coração de Deus, porque Deus é Deus. Deus não chega atrasado, atrasado é defeito. Deus não chega atrasado, Deus é Deus. Quem está atrasado somos nós perdemos o foco. Em Provérbios capítulo 15, verso 8 diz: o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Deus olha para o seu coração enquanto você está prostrado orando. Sabe, Rubem, você vai tirar 10 dias de férias, o Senhor está cuidando de tudo. Você vai chegar, você vai ter mais cliente, porque você sabe em quem descansar. O Senhor está olhando para o seu coração. Você está entendendo? Ele até falou, até brincou, vou tirar férias de novo esse mês. Tira, irmão. O problema, o desespero tem tirado a gente do eixo. Fale com o seu amigo, Deus está pronto para te abençoar. Mas saiba pedir. Fala com ele, saiba pedir. Saiba buscar. Tenha discernimento para bater na porta certa. Fala com ele, tenha discernimento. Lembra daquele programa do Sérgio Malandro? A porta dos desesperados. Qual a porta que você vai bater? Aí a pessoa ficava desesperada pelo grito dele, porque fica desorientado. Escute isso aqui. Pare de escutar as vozes do mundo, pare de escutar as vozes das pessoas que estão tirando você do eixo. Está igual a porta dos desesperados. Aí tem um Sérgio Malandro, chama diabo, fica te induzindo ao erro. Segundo, a oração transforma o nosso caráter. Êxodo capítulo 1, verso 11 até o verso 15 diz, coloca para mim aí, Êxodo 1, 11 a 15, vamos ler? Vamos lá? E puseram sobre ele, vamos lá, para
Vamos lá, 12. Treze. Assim que lhe com dura servidão aqui está falando daquilo que o povo de Israel estava sofrendo com a servidão, com a escravidão, uma dureza. E a Bíblia diz que quando Moisés viu aquilo, o que Moisés fez? Ele matou quem? Ele matou um egípcio porque estava vendo sendo espancado. Ele ficou revoltado e ele mata. Aqui o texto revela que Moisés tinha pouco domínio próprio. Quando você vai vendo toda a história, ele tinha pouco, ele tinha o sangue quente. Porém, depois de passar longo tempo na presença do Senhor, a Bíblia diz, era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Números capítulo 12, verso 3. Quando Moisés tem um encontro com a realidade da presença da glória do Senhor, a vida dele muda. A oração, o relacionamento com o Senhor que nós temos com o Senhor, muda o nosso caráter, muda a nossa vida de dentro para fora. Não, meu temperamento é assim, eu vou continuar agindo dessa forma, mas não, aquele que tinha sangue quente, ele vai se tornar o homem manso, a mulher mansa. Vai entender o seu chamado, ele vai entender porque o Senhor está nos ensinando a desenvolver esse relacionamento com Ele, porque aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. A oração transforma você de dentro para fora. Mas o problema é que nós queremos fazer com a nossa própria força. Não é na tua força, é na força do Senhor. É quanto você menos espera, Deus move na sua vida. Deixa Ele agir em você, deixa Ele cuidar do seu coração, deixa Ele transformar o teu temperamento. E isso é um processo. A oração mudou a vida dos discípulos. A oração mudou a vida da caminhada daqueles que iam ser, aqueles que iam implantar a igreja, aqueles que iam receber o poder extraordinário do Senhor. E o que nós estamos fazendo? Deus quer mudar você. Assim como mudou a vida de Moisés, mudou a vida de Davi, mudou a vida de Pedro, o mesmo Pedro que cortou a orelha, Deus mudou. O homem que era colérico, mas lá na frente falaram assim, não é aquele Pedro, não é aquele pescador, como que ele está falando e pregando com tanta intrepidez? Para com esse pensamento assim, eu sou aquele que não levo desaforo para, vai ter que levar desaforo para casa, porque quem cuida da tua vida é o Senhor. Amém é fácil falar aqui, eu quero ver quando alguém te fechar na estrada. Porque na oração, chamada oração do Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas. Recebemos o perdão da ofensa, mas nós não queremos liberar o perdão para o outro, porque a gente é carrancudo, a gente é egoísta. Aqui dentro desse ambiente, tudo a gente fala, glória a Deus, aleluia. Apóstolo Renato sempre fala, amém ou não amém? Aí você, amém.
mas você vê alguma postagem na internet, o dedo coça para fazer um comentário, porque a gente gosta de uma briga, irmão. A gente gosta do furdunço, a gente gosta lá de botar fogo no negócio. A gente está no grupo da família, aí a gente, em vez de ser o pacificador, o que a gente faz? A gente bota gasolina. Em vez de orar e clamar, a gente está lá, é verdade, o pudim não ficou bom, é verdade, o salpicão ficou ruim, porque se eu tivesse feito o salpicão, não tinha ficado, aí vira aquilo doideira. Tá rindo, né, porque já aconteceu isso, né? Já, irmão, que doideira, né? Coisa. A oração muda você. A oração te faz ser perseverante. Até que, né, varão? Não é assim? Olha a família toda junta aí de novo. Quantas vezes você entrou aqui chorando? Deu vontade de chutar o pau da barraca, não deu? Fala a verdade, claro que deu. Mas ele estava aqui chorando. Chegava para a gente, né, pastor? Vamos orar. Está aí, ó. Não, você não está entendendo. Eu acho que você não está entendendo. Somos um povo pentecostal. Só que a gente está igual o Tomé. Deixa eu colocar a mão aqui, peraí. Deixa eu botar aqui. Você não está entendendo, irmão? Deus muda o coração do homem. Eu vou perseverar até o final. Que tem hora que dá vontade de esganar, né? Aquele cliente, não vem não, vai para outro lugar, mas para cá não vem não, deixa ele ir, porque você vai ser um canal de bênção na vida dele, vai orar por ele. Deus vai te tornar uma pessoa melhor. Às vezes a nossa oração, em muitos casos, é um fingimento. Precisamos ser como Ana, aquietar o nosso coração e chorar nos pés do Senhor. Muda o meu coração, Jesus. Muda o meu coração. Terceiro lugar, a oração liberta as pessoas da cegueira espiritual. Paulo faz essa oração para a igreja em Galácia. Em Gálatas capítulo 4, verso 19. Abre para mim aí, coloca para mim, por favor. Gálatas 4, 19. Já estou terminando. Porque a gente vai ter muito tempo de oração hoje. O que diz ali? Meus filhinhos, por quem... Você está aqui comigo? Você está aqui comigo? Vamos lá de novo? Meus filhinhos, sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado. A nossa oração como pastores e apóstolos é para que você se torne semelhante a Jesus. É para que você tenha na sua vida, no seu caráter, marcas de Cristo. Nessa oração aqui para os irmãos da Galácia, por que essa oração? Porque eles estavam voltando para o costume da lei. Eles estavam como? Retrocedendo nas práticas. E em muitos casos nós estamos retrocedendo. Em vez de avançar, nós estamos dando passo para trás. Estamos no ano do crescimento. Parece que nós estamos vivendo o tempo do nanismo, do atrofiar. Sabe? Eu acho que essa daqui deve ser o terceiro ou quarto mês de semana de oração. Era para assim, com toda a nossa força, com toda a nossa intercessão, orarmos mais ao Senhor. Há um arrebatar. Sábado e domingo eu estava pregando numa igreja em Una. E uma juventude, tinha 15 jovens. E eles pediram para pregar, falando de homens e mulheres que receberam a marca de Jesus, a marca da glória. Eu falei sobre Moisés, Isaías, Daniel. Tem mais um que eu esqueci. Esqueci o outro. Aí. Como é que é o nome do outro, gente? Personagem? Hã? Peraí, eu tenho memória fotográfica. Moisés, Isaías. E esqueci o outro. Tem o Daniel aqui, tem um aqui. Enfim, colocaram 4 tendas. E nessas tendas, no final da administração,
O líder, eu acabei de pregar, o líder falou assim, que você possa se identificar em cada personagem desse, e que a glória transforme a sua vida de dentro para fora, para que você não possa ser levado pelas coisas do mundo. Irmão, e eu fiquei pensando depois, o quanto que nós deixamos de ter essa capacidade de ser semelhante ao nosso irmão mais velho, Jesus. Às vezes nós estamos retrocedendo. Aqueles jovens estavam lá chorando, e dava 9h30, 10 horas, lá clamando na presença do Senhor, chorando e falando: Senhor, marca-me com a tua glória, eu quero ir avante, Senhor, eu quero conquistar a minha família, eu quero conquistar, mas coloca, Senhor, a tua unção sobre mim, marca a minha vida, Senhor. E às vezes nós estamos retrocedendo, questionando, estamos vivendo um tempo chamado tempo de transição na nossa comunidade de fé, mas parece que a gente não está entendendo. Deus te chama hoje para avançar. A oração de Paulo mostra o quanto ele queria que aquela igreja se tornasse semelhante a Jesus. O melhor sermão do mundo não fará diferença se a nossa vida não for transformada por esse sermão que nós carregamos. O mundo precisa ver isso em você. E você precisa pedir, você precisa orar. A oração nos liberta. Uma das marcas de um avivamento genuíno é uma igreja que vive para a oração e sendo transformado pelo poder do Espírito Santo. Hoje no mundo existem muitas denominações, e a gente precisa se perguntar por que tanto? Porque em vez da gente se unir, a gente está mutilando. A teologia que deveria nos unir, nos separam, e a gente ainda fala assim, cada um tem um propósito, mas é tanta que eu falo assim, aonde está o propósito? Aonde está Cristo nisso? Eu vi um católico falando, ele falou assim: os protestantes falam tanto de união, eles são mais divididos do que todos. E nós continuamos aqui. Você pode ter até uma percepção, uma visão acerca da Igreja Católica, mas ele falou uma realidade. Você não precisa concordar com tudo, mas a Bíblia fala assim: quando vocês concordam em oração, o Senhor recebe. Tem um que vai torcer pelo Vasco, outro vai torcer pelo Flamengo, outro pelo Botafogo. Um gosta de frio, outro gosta de calor, o outro gosta de praia, outro gosta de rio. Qual o problema? Nenhum. Mas quando nós estamos aqui intercedendo, sendo transformados, a gente não pode retroceder, a gente tem que avançar, sabe? É um só homem, é um corpo que é transformado diariamente. Irmão, em nome de Jesus, nessa noite eu profetizo que você tenha, sabe, uma experiência, não aqui dentro é bonito, aqui é legal, né, Vanderlei? Aqui é bom, aqui, se a gente pudesse ficava, igual lá no Monte da Transfiguração, vamos fazer a tenda para Jesus, outra para Elisa, outra para Moisés, vamos ficar aqui tá bom. Não, mas eu profetizo que essa semana seja uma semana que você vai ser atacado. Eu quero que você seja atacado, para que você levante em intercessão e oração, sendo transformado. Paulo orou em Romanos, Paulo ora por paciência e esperança, ele ora pelos Efésios, por sabedoria e revelação, ele ora mais uma vez pelos Efésios, com intercessão, oro, eu dobro meu joelho por vocês, eu clamo por vocês, sejam transformados. Ele ora em Filipenses, ele ora por uma conduta verdadeira do cristão, ele ora em Colossenses, ele clama pelo conhecimento da vontade de Deus, e toda sabedoria e inteligência espiritual. Se Paulo lá atrás orou por tudo isso, nós não podemos deixar de orar. Senhor, coloca inteligência no povo, o povo está retrocedendo, a mente está cauterizada, em vez de avançar. Às vezes a nossa mente está tão cauterizada, que eu vou falar uma coisa que a gente fala assim corrideiramente aqui, por que parede preta? Eu fui ministrar numa igreja, para a equipe de adoração, começaram a levantar uma celeuma lá, pastor, o que você acha do worship? Eu perguntei para ele assim, o que é worship? Ele, worship é um ritmo. Não. Worship é adoração em inglês.
Aí ele, não, esse estilo aí. Falei, você está vendo o tamanho da nossa inteligência espiritual? Está discutindo se A e B. O que nós cantamos aqui, o que eu como pastor da adoração priorizo, devemos cantar a palavra. Cante a palavra. Se vai ser com 5 notas, se vai ser com 355 mil notas, não interessa. Mas que exale o bom perfume de Cristo. Eu não posso retroceder, irmão. Como é que a gente vai orar? Pô? De mão dada, de mão fechada, em pé, sentado, não interessa, mas ora. A gente está retrocedendo, gastando tempo discutindo aquilo que Jesus não ia discutir. Retrocedendo. Irmão, em 1986 foi bom. Em 2000 foi bom. Domingo passado foi bom, mas hoje tem um maná novo para você. Avance em nome de Jesus. Recapitulando. A oração é o meio que Deus quer nos abençoar. A oração transforma o nosso caráter. A oração nos livra da cegueira espiritual e da falta de discernimento e inteligência. Vai orar? Anota que você vai orar, irmão. Quem lembra, antigamente tinha aquela caixinha assim, ó, pedidos de oração, você lembra? Lá na igreja presbiteriana tinha uma urna desse tamanho, lembra Débora? Era desse tamanho assim. Era para Deus esquecer? Não, é para a gente não esquecer. Só que a gente esquece. Eu falei isso aqui mês passado. Cria uma agenda de oração. Eu ensinei isso para a Cristiane. Eu estava arrumando lá minha estante de livros. Eu achei um monte de agenda dela. Tem a agenda dela que ela veio aqui, anotou a sua pregação. Tal dia, tal dia, tal dia, tal dia, tal dia. Eu vou orar em cima disso. Eu achei uma pregação minha que ela escreveu e ela ora em cima daquilo. Eu falei assim, eu preguei isso quando? Aí ela, 2014. Só que a gente ficou mal acostumado. Alguém tem que colocar a mão na minha cabeça. Eu vou te falar uma coisa, eu vou te ensinar um princípio. Se alguém for orar por você ou liberar uma palavra, é porque Deus já está usando todos os recursos. Porque a maior revelação é isso aqui, irmão. É a palavra. Eu vou falar para você que eu fico muito constrangido com alguém vir colocar a mão na minha cabeça. Assim te digo. Eu falei, eu vacilei em algum lugar. Errei no percurso. O que está faltando é discernimento. Para terminar, a oração é para você se lembrar do poder de Deus. Eu creio piamente, todas as vezes que a pastora Carla e o Renato ajoelham para orar, lembram de todo o processo. Porque Deus é poderoso. É lembrar do poder de Deus. Amém, querido? Todos os dias nós oramos. Eu clamo. Agora a gente colocou uma disciplina para o Daniel. O Daniel está muito no celular. A minha vontade é quebrar o celular. Mas eu não vou quebrar porque eu comprei. É mais fácil eu pegar o celular e vender. Mas com 12 anos eu estou ensinando princípios para ele. Se ele não administrar o tempo vai atropelar ele. Então ontem eu comprei um quadro. Né, meu filho? Levanta a mão aí. Comprei um quadro de segunda a sexta, não, de segunda a domingo, o Daniel agora tem afazeres. E tem uma parte lá que está escrito assim, devocional, ler um capítulo da Bíblia, ler um capítulo de um livro e fazer a intercessão. Então a intercessão do Daniel é progressiva. Primeiro, segunda-feira, ele ora por ele. Terça-feira, ele ora pela família, eu, ele, Cristiane. Na quarta-feira, ele ora pelos familiares. Na quinta, ele ora pelo GA. E na sexta-feira, eu botei lá, deixa eu lembrar aqui. Ora pelos estudos, pela escola. Hoje ele começou. Sabe que hora que ele foi pegar o celular? Para vir para a igreja agora. Porque eu posso estar pregando para você aqui, mas se eu perder o meu filho, eu falhei no processo, eu tenho que ensinar ele.
Eu tenho que ensinar para ele, tem que ver o poder de Deus na minha vida, na vida cristiana, na casa dele. Eu tenho que ensinar. Aí você fala assim, pastor, e o celular? Ele continua, ele vai aprender a administrar. Porque se ele falhar e um dia, ele é penalizado. Ele vai parar de jogar o Minecraft. E para ele é a morte. Mas ele vai ter prazer em entender o poder de Deus. Eu dei um livro para ele de Tozer, o Evangelho puro e simples. Hoje ele estava lendo lá, eu estava lá passando roupa. Oi? Quem que falou aí? Lê de novo. É que eu preciso, que fala que precisa que mudar aqui. Então para de discutir comigo com a sua mãe. Está falando, Evangelho puro e simples. O poder de Deus na vida do meu filho. Eu não quero que ele esteja aqui pregando, irmão. Mas eu quero que ele vá até o final, até encontrar com Jesus. Alguém fala assim, você quer que seu filho cante? Não, eu quero que ele seja crente. Quando eu fui casar, as pessoas falam, eu vejo uma mulher com você que canta, que não sei o quê, e no meu coração, Senhor, me dê uma esposa que me ame, que ame o Senhor, que vai cuidar de mim e da minha família. A Cristiane canta muito aqui e canta lá em casa. Se eu dar o microfone para ela cantar, ela vai cantar. Mas ela está comigo todos os dias. E todos os dias, lendo a palavra, entendendo, eu preciso buscar a verdade, eu preciso entender que Ele me faz lembrar do poder dEle. Eu vou ver o poder de Deus na vida da minha esposa, da minha sogra, do meu filho, nessa igreja. Nós vamos experimentar todos os dias o poder de Deus através da oração, da consagração, do jejum, de um relacionamento diário com o Senhor. Mas isso você tem que se dispor, e não é agora. Ah não, eu faço agora, daqui a pouco você esquece. Não, é todo dia, é disciplina. Como é que você fala, meu bem? Primeiro você faz com o quê? Você faz por obrigação. Daniela está fazendo por obrigação. Segundo, depois se torna uma disciplina, e depois um hábito, e depois se torna um prazer. É um processo. Oração, leitura da palavra, a disciplina espiritual é isso, querido. Amém? Você não vai jejuar para ganhar coisas, você vai jejuar para ser transformado pelo poder de Deus. Lembrar do poder de Deus é olhar para Êxodo capítulo 17, verso 8 e 13, não precisa colocar não, que fala da batalha do povo de Israel contra os amalequitas. E quando Moisés estava lá, levantando o seu cajado, o que acontecia? O que acontecia? O povo vencia. Só levantar o cajado, imagina, o apóstolo chega aqui, só levanta o cajado. É muito poder de Deus, irmão, só levantar o cajado, sem clamor, espada na mão, cajado levantado e o povo vencendo. Só que aconteceu um momento, o que aconteceu com Moisés? Ele cansou. Fala para o seu amigo assim, não há problema nenhum em cansar. Tem gente cansada aqui hoje, né? Trabalhou muito, está cansado, não tem problema. Mas escute uma coisa, quando Moisés cansou, o que aconteceu com ele? Tinha duas pessoas na batalha, estava na retaguarda. Quando eles viram que Moisés estava cansando, Arão e Hur se colocaram onde? Do lado dele, falando para Moisés assim, continua, Deus vai nos dar essa batalha. E quando a mão dele começou a fraquejar, Arão e Hur seguraram. Mas só que ele estava muito cansado, e eles prepararam um lugar. Senta aqui, mas continue intercedendo. Pastor, o que você está dizendo com isso? A oração é para nos lembrar do poder de Deus. No momento você vai estar em pé, você vai estar na guerra, de repente você vai cansar, mas olha para o lado. Não, você não está entendendo. Olha para o lado. Deus sempre vai colocar alguém perto de você. Domingo retrasado, Cristiane veio aqui destruída. Chegou alguém, deu um abraço. Chegou alguém, fez uma oração. Sempre vai ter alguém. Você vai chegar um dia, pastora Carla, que você vai assim, não estou conseguindo ficar em pé. Não tem problema, pastora Carla, senta aqui, mas nós vamos continuar do seu lado intercedendo. Porque o nosso Deus é poderoso. Você está entendendo o poder da oração, querido? Você está entendendo como que Deus, Ele faz na nossa vida?
Nada se compara ao poder de Deus. Você precisa se lembrar que em todo momento da sua vida você vai ter pessoas. Você não vai estar sozinho. Amém, Débora? Não vai estar sozinho. Vai estar, irmão. Não vai estar. Sabe aquele dia que você fala assim, ninguém está olhando para mim? Quantos já falaram isso? Levanta a mão. Poxa, eu estou aqui. Aí vai para a rede social. Aí bota um negocinho lá para ver se alguém vai dar um like. Aí ninguém dá lá. Isso eu estou aqui passando. Irmão, entenda uma coisa. Eu estava lá em Vila Velha. Tinha gente do Mato Grosso orando por essa família aqui, ó. Tem gente que está orando. São os adoradores sem face. Está falando, continua, eu estou com você. Eu estou com você. Eu estou agindo através de você. Amém, querido? Quando parece que estamos perdendo as forças, Deus sempre vai enviar alguém para ser seu ajudador, para te mostrar que quem luta a tua batalha é o Deus forte e poderoso, como declara o salmista no Salmo de número 24. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Deus forte e poderoso. Ele está com você nessa peleja, Ele está com você nessa batalha. Não pare de orar, Deus vai mudar o teu coração. Ele se mostra poderoso para a sua vida, Ele te transforma, Ele é abençoador. Amém? Para terminar, Romanos capítulo 8, verso 31 a 33, coloca para mim, por favor. Você pode ler? Lê alto. Vamos lá? Que diremos? Todas as coisas. 33. Deus é tua justiça, Deus é poderoso. Quem? Paulo, quando escreve isso aqui, Paulo está onde? Na praia? Paulo está onde? Comendo picanha? Paulo está onde? Comendo feijão tropeiro? Está comendo canjiquinha? Não, Paulo está preso. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Ele mesmo entregou o seu próprio Filho, não o poupou, como Ele não vai me dar todas as coisas? Quem vai levantar um intento contra a minha vida, se Ele mesmo me justificou? Clame a Deus. Fique em pé.